Bem, dando continuidade ao nosso estudo de espaços vetoriais, nós vamos ver alguns exemplos de espaços vetoriais. Ok? No primeiro exemplo, nós trabalhamos com... Deixa eu ajeitar aqui. No primeiro exemplo, que foi o exemplo que nós fizemos, nós pegamos o espaço do R2, ok? No corpo dos reais. E nós definimos, vou chamar isso aqui de exemplo 1, tá? Exemplo 1, no corpo dos reais. E nós definimos assim, né? A operação de adição e a operação de multiplicação com escalar. Vou ajeitar aqui que está falhando aqui a caneta. Ok. Multiplicação com escalar. E a gente definiu dessa forma. A adição, no caso aqui a adição, e a multiplicação com escalar. Vou colocar multiplicação. Então, a adição, ela é definida assim. Ela foi definida assim. Eu vou somar um elemento do R2 com um elemento do R2. Então, vai ficar AB mais CD rapidinho. O CD, e ela vai ser definida como A mais C, B mais D. Ok? E a multiplicação vai ser definida com o produto de um escalar com o par ordenado. E ele é definido como lambda vezes A, lambda vezes B. Então, nesse caso aqui, o exemplo 1, foi um exemplo de um par ordenado, né, um conjunto de pares ordenados, que seria o espaço vetorial, e o corpo, né, é o corpo dos reais. Então, a gente diz que V, esse V aqui, tá? V é um espaço vetorial sobre um corpo K, ok? Então esse foi o exemplo e nós provamos que realmente esse conjunto, o R2, para essas duas operações definidas, é um espaço vetorial sobre o corpo dos reais, ok? Agora, o exemplo 2 que eu posso pegar aqui, não sei porque eles não estão querendo pegar esse. O exemplo 2, eu posso pegar o conjunto das matrizes, tá? Então, eu vou colocar aqui o conjunto das matrizes. Vou simbolizar aqui, depois eu vou explicar, tá? M por N. Vai ser assim, conjunto dos A e J. Vou colocar aqui embaixo. Tá. Eu vou colocar aqui embaixo. Fica melhor para eu... Exemplo 2, eu posso pegar como sendo... Vou chamar de o espaço do espaço das matrizes. Das matrizes M por N. Então, esse espaço eu poderia chamar o V como sendo esse conjunto aqui. Que eu vou simbolizar assim, M dos reais, M por N. Quem é esse conjunto?
Esse conjunto, para mim, vai ser o conjunto das matrizes de ordem M por N de elementos reais. Ok? Então, esse conjunto V é o espaço. Esse conjunto V é o espaço das matrizes de ordem M por N cujos elementos são números reais. E o corpo K vai continuar sendo o corpo dos números reais. Não é obrigado a ser o corpo dos números reais, poderia ser o corpo dos complexos, não importa. Tá? Agora, o que eu teria que fazer é definir duas operações. E as duas operações vão ser justamente as operações de adição e de multiplicação com escalar de matrizes. Então, se eu pegar aqui uma matriz AIJ M por N e vou somar com uma matriz BIJ M por N, aí como resposta eu vou ter AIJ mais BIJ M por N. Ok? E a multiplicação vai ser a mesma coisa que a gente viu, né? Na multiplicação de um escalar com uma matriz. Se eu tiver lambda vezes AIJ M por N, eu vou jogar o lambda para dentro da matriz. Vai ficar lambda J M por N. Ok? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Se eu quisesse provar a propriedade comutativa. Bora fazer o seguinte, para poder ficar mais claro, vou pegar um exemplo. Eu vou pegar uma matriz 2 por 3. Ok? Então, se eu for somar uma matriz A, 2 por 3, vai ficar A... Vou pegar aqui uma menor. Vou pegar 2 por 2, de ordem 2. Se eu pegar uma matriz de ordem 2, ficaria A... Vou colocar aqui. Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Mesma coisa, eu tenho B, que vai ficar B, 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 B. Aí vai ficar primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Aí quando eu vou somar A mais B, o que vai acontecer? A mais B vai ser igual a quê? Aí eu vou escrever. Vou colocar aqui logo os índices, né? Primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. Aí, quando eu fizer a soma, vai ficar assim. Eu vou somar elemento com elemento, né? Vai ficar A11 mais B11. A12 mais B12. A21 mais B21. A22 mais B22. Ok? Então, agora repara que eu posso fazer o seguinte. Como aqui dentro eu só tenho essa adição que aparece aqui, é diferente dessa adição. Por quê? Porque aqui eu estou somando matrizes. Agora aqui não, aqui eu estou somando números reais. Então, eu sei que a soma de números reais vale a comutativa. Eu não preciso provar a propriedade comutativa para a soma de números reais, porque eu já sei que ela já é comutativa, porque os números reais são um corpo. Ok? Então, eu vou trocar aqui. B1 mais A11 é B21 mais BA21. Aqui vai ficar... Deixa eu ajeitar aqui que eu fiz. Ficou muito rasurado aqui. Daqui. Esse aqui, né? Então vai ficar B21
A12 mais A12 é que eu vou trocar. Vai ficar B21 mais A21. E por último, B22 mais A22. Ok? Aí finalmente eu posso fazer eu posso separar, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para outra linha, para outra página. Vai ficar A mais B. Aí eu vou repetir o que eu escrevi lá, né? Ficou B11 mais A11, B12 mais A12, B21 mais A21 e B22 mais A22. Aí eu posso pegar isso aqui e separar. Vai ficar B11, B12, B21, B22 mais A11, A12, A21, A22. Então vai ficar B mais A, ok? Ou seja, eu provei que A mais B é igual a B mais A. Ou seja, eu provei a propriedade comutativa. Só que como dá muito trabalho ficar escrevendo esse monte de coisinha, eu posso... Porque nesse caso aqui é um caso particular. É um caso particular de ordem 2×2. Só que nem sempre eu quero provar de modo particular. Às vezes eu quero provar genericamente. Olha, nesse caso aqui é um caso genérico. Não é de ordem 2×2. Aqui é de ordem M por N. Então, para eu provar genericamente, por exemplo, provar a propriedade comutativa, eu vou fazer assim, olha. Seria o A, vai ficar igual a AIJ, M por N, e o B vai ser BIJ, M por N. Assim, eu posso fazer o seguinte. O que seria A mais B? A mais B, aí, em vez de escrever essas várias linhas, essas várias colunas, basta eu escrever só AIJ, M por N, mais BIJ, M por N. Então, agora eu vou fazer a soma. Por definição, somar isso aqui é escrever AIJ mais BIJ, M por N. Agora, como os elementos aqui dentro pertencem a um corpo, né? Lembrando que essa adição aqui é a adição de elementos de corpo. Como num corpo vale a propriedade comutativa, então aqui dentro eu posso trocar. Eu não posso trocar aqui fora, mas aqui dentro eu posso trocar. Então vai ficar BIJ mais AIJ, M por N. Aí finalmente eu posso separar. Vai ficar BIJ, M por N, mais AIJ, M por N. Ok? Ou seja, ficou... Então ficou B mais A. Ou seja, eu provei que A mais B é igual a B mais A. E com isso eu concluo a propriedade comutativa. Aí, logicamente, você vai ter que provar as outras propriedades do corpo. Ok? Então, esse aqui seria o segundo exemplo. Um terceiro exemplo que eu posso colocar aqui, o exemplo 3, eu posso colocar o exemplo VR3 ou RN, tá? Porque naquele exemplo que eu fiz na aula anterior, era o R2. Só que não precisa ser um par ordenado, pode ser terna ordenada, pode ser uma N-upla, pode ser... Então, nesse caso aqui, eu teria uma adição, e lógico, o corpo eu posso pensar no corpo dos reais de novo, tá? Aí, nesse caso, eu vou ter uma adição, que é Rn, cartesiano Rn, que vai dar um Rn. Eu não sei se eu cheguei a fazer, se eu fiz certo na outra, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ah, tá.
Aqui, né? Tá certo, é isso mesmo. E a multiplicação, eu vou multiplicar o elemento do R com um elemento do Rn, e vai dar alguém do Rn. Aí, nesse caso, o vetor, né? O vetor vai ser algo assim. O vetor U seria algo assim. A1, A2, até o AN. Tá? E um vetor V seria um B1, B2, até um BN. Então, nesse caso, como seria a adição? A adição eu poderia definir, tá? Como sendo U mais V vai ser igual a A1 mais B1, A2 mais B2, até o AN mais BN. E a multiplicação seria um lambda vezes U. Lambda vezes U vai ser lambda vezes A1, lambda vezes B1, até chegar no lambda vezes BN. Ou seja, no caso, eu defino a adição e a multiplicação. E a partir dessas propriedades, dessas definições, eu vou provar que isso aqui vai ser um espaço vetorial. V vai ser um espaço vetorial sobre o corpo K. Ok? Então, esse aqui seria o terceiro exemplo. O exemplo 4, eu falo 4 e coloco 2, né? Vou ajeitar aqui. O exemplo 4 que eu posso colocar pode ser o conjunto das funções. Vou colocar aqui conjunto das funções. Aí eu posso definir essa função como colocar funções do tipo f do conjunto X no corpo K. Ok? Então, nessas condições, eu posso definir duas operações. Uma operação de adição de funções, que vai ficar a soma de uma função mais a soma da outra. Aí eu posso definir também a multiplicação com uma função. Quando eu ficaria assim, né? A multiplicação com a função vai ficar igual ao produto do escalar com a função. Ok? Então, esse é o exemplo 4. O exemplo 5 que eu vou colocar aqui seria um caso particular. Exemplo 5 é um caso particular, seria o espaço dos polinômios de grau, vou colocar aqui, menor ou igual a n, tá? De grau menor ou igual a n. Então, nesse caso aqui, eu teria um conjunto dessas funções aqui, dos polinômios. É um polinômio que eu vou chamar aqui de polinômio A, f, né? A0, A1x, A2 e x² mais AN, x elevado a n. E vou colocar um outro polinômio aqui, que vai ser B0 mais B1x, B2x², BN. Então, assim, eu posso pensar em fazer a soma. Como seria a soma? F g de x, né, seria a soma dos polinômios, vai ser isso aqui. Eu vou somar componente com componente. Ficaria A0 mais B0 mais A1 B1x A2 B2x² até chegar no AN
mais Bn x elevado a n. E além da soma, eu tenho o produto com escalar. O produto com escalar vai ser o quê? Vai ser lambda A0 mais lambda, vou colocar aqui, A1, B1, x, lambda, não, deixa eu ajeitar aqui, não tem nada a ver. Eu já fiz a soma, né? Lambda A1, x, lambda A2, x quadrado, lambda AN, x elevado a n. Ok? Tá. Agora, visto esses exemplos, vamos pegar aqui algumas propriedades, né? Definições, na verdade, né? Primeira definição que eu vou colocar aqui é a definição de diferença de vetores. Então, essa definição aqui é análoga àquela que a gente já viu para corpos, né? Se eu tenho aqui dois vetores, o que seria o vetor U menos V? U menos V vai ser U mais o simétrico do V, ok? Então, essa é a diferença de vetores. Ok? Agora, eu quero colocar aqui umas propriedades que eu vou demonstrar uma a uma, tá? Vou colocar aqui na próxima página. Propriedades. Bem, vou colocar aqui seja V um espaço vetorial sobre um corpo K, nós temos o seguinte, nós temos que o elemento neutro do espaço vetorial é único. Vou colocar aqui. Para cada U pertencente ao espaço vetorial, o elemento simétrico de U é único. E por último qualquer que seja U pertencente a V, eu tenho que o simétrico do simétrico de U é igual ao próprio U. A quarta propriedade diz que qualquer que seja U, V e W pertencente ao espaço vetorial, eu vou ter que, se U for igual a V, então, vou ajeitar aqui. Se U mais W é igual a V mais W, isso implica que U é igual a V. E a quinta propriedade diz que se U e V pertencem ao Vzão, né, ao espaço vetorial, então existe um único W pertencente a V, tal que
U mais W é igual a V. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos provar cada uma dessas propriedades, tá? Começando com a primeira. O que diz a primeira? A primeira diz que o elemento neutro é único, tá? Como é que eu faço para provar que uma coisa é única? Quando eu quero provar que uma coisa é única, eu suponho que existe mais de uma e eu mostro que, na verdade, essas duas coisas são, na verdade, a mesma coisa. Repetindo, como é que eu faço para provar que uma coisa é única? Eu pego essa coisa, né, digo que tem duas coisas, pelo menos duas coisas, que têm essa propriedade, e acabo mostrando que essas duas coisas, na verdade, é a mesma coisa. Por quê? Porque isso significa que qualquer que sejam as duas coisas que eu pegue com essa propriedade, eu vou sempre concluir que essas duas coisas são a mesma coisa. Portanto, é único. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, nesse caso eu tenho que provar que o elemento neutro é único. Então, vou colocar aqui. Suponhamos, por absurdo, que existam vou colocar assim, 0 e 0 linha, tais que U mais 0 linha é igual a U e deixa eu ajeitar aqui. Tais que para todo U pertencente ao espaço, temos que U mais 0 é igual a 0 mais U, que é igual a U. E eu tenho que U mais 0 linha é igual a 0 linha mais U, que é igual a U. Ou seja, eu estou supondo que eu tenho dois elementos neutros. Na verdade, essa notação não está dizendo que tem dois elementos neutros. Pode ser que seja o mesmo elemento neutro, só com outro nome. Eu não sei. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu posso fazer o seguinte. U mais 0 vai ser igual a U. Ok? Agora, nessas condições aqui, o que eu poderia fazer? Isso aqui vale para qualquer que seja U. Se vale para qualquer que seja U, ou seja, vale para qualquer que seja o elemento do espaço vetorial, vale também para o zero linha. Então, se eu fizer o U como sendo igual ao próprio zero linha, então vou colocar aqui, particularizando, eu posso dizer que zero linha mais 0 é igual a zero linha. Ok? Só que aqui, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o 0 é elemento neutro. Aqui nessa de baixo, eu estou dizendo que o zero linha também é elemento neutro. Então, se eu tenho zero linha mais 0, que vai dar o zero linha, aqui eu estou usando o fato do 0 ser elemento neutro. Ok? Só que como o zero linha também é elemento neutro, vou repetir aqui, vou levar para outra página, fica melhor. Zero linha mais 0 é igual a zero linha. Ou seja, eu repeti o que está aqui, tá? O que está aqui. Tá. Ora, mas como zero linha também é elemento neutro, temos o quê? Temos que 0 é igual a zero linha.
Por quê? Porque se o zero linha também é elemento neutro, então ele some. Ele some, vai ficar só o zero. Então, com isso, eu provo que eles são o mesmo elemento. Então, não importa quantos elementos neutros eu coloque. Eu vou sempre concluir que todos esses elementos neutros são sempre o mesmo elemento. Portanto, o espaço vetorial só possui um único elemento neutro. E com isso, eu concluo a minha demonstração. Ok? Bem, a próxima propriedade está pedindo para eu provar que para cada simétrico, para cada elemento, o seu simétrico é único. Tá? Então, vamos lá. Propriedade 2, vou colocar aqui. Propriedade 2, que seria a unicidade do elemento simétrico. Prova. Bem, eu vou fazer o seguinte. A gente costuma simbolizar o simétrico com menos, não é isso? Fica U mais menos U igual a zero. Ok? Só que eu vou fazer o seguinte. Em vez de simbolizar por menos U, eu vou simbolizar por U', tá? Para poder colocar mais de um. Que é a mesma ideia. Eu vou pegar o duas linhas e vou dizer que ambos são elementos simétricos do U e vou mostrar que esses dois são, na verdade, o mesmo elemento. Ou seja, a mesma ideia da demonstração anterior. Então, vamos lá. Dados. Ou melhor. Vou colocar dado um U pertencente ao espaço. Sejam U' e U duas linhas simétricos de U, então, o que vai acontecer? Se tanto U' quanto U duas linhas são simétricos de U, então teria isso aqui, olha. U mais U' é igual a zero. Ok? Bem, agora eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui somando membro a membro por U duas linhas, vou colocar assim, U duas linhas, temos, aí eu vou somar membro a membro por U duas linhas, só que eu vou somar à esquerda, tá? Ok? Assim, o que eu posso fazer? Agora eu vou usar a propriedade associativa. Eu posso pegar esse parêntese aqui, tá? E deslocar ele para a esquerda. Então vai ficar assim. Vai ficar U duas linhas mais U mais U'. E aqui vai ficar U duas linhas mais zero. Ok? Bem, como zero é elemento neutro, ele desaparece, vai ficar só U duas linhas. Aqui, só que aqui o U duas linhas também é simétrico de U, então aqui vai ficar zero. Vai ficar zero mais U'. Só que como zero é elemento neutro, então ele some, vai ficar U' igual a U duas linhas. Pronto, acabou, como queríamos demonstrar. Então eu provei que o simétrico de um elemento do espaço vetorial é sempre único. O que isso significa? Isso significa que não importa quantos simétricos de U eu coloque, eu vou acabar concluindo que todos esses simétricos de U são, na verdade, o mesmo elemento. Eles são iguais. Ok? Bem, a próxima propriedade, deixa eu voltar aqui, eu tenho que provar que o simétrico do simétrico é igual ao próprio elemento. Né? Então, vamos lá. Terceira propriedade. Aqui é a terceira. Bem, nessa terceira, eu vou provar que o simétrico do simétrico de U vai dar igual ao próprio U. Como é que eu provo isso? Para provar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou
fazer aqui x mais menos x é igual a zero. Isso aqui a gente sabe que é verdade, porque são simétricos. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Adote o x como sendo igual a menos u. Deixa eu colocar u, né? Eu coloquei v aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos u mais menos u igual a zero. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma adição membro a membro com u. Tá? Somando com u membro a membro, temos. Então, vai ficar u mais menos u mais menos u mais zero. Ok? Então, nessas condições, agora eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar esses parênteses e deslocar eles para a esquerda. Aí ficaria assim. Vai ficar... Deixa eu só dar um pouco mais de espaço aqui. Então, vai ficar u mais menos u mais menos u igual a u mais zero é igual a u, não é isso? E aqui, como eles são simétricos, então desaparece, vai ficar só o... Desaparece não, fica zero. Tá? Zero mais menos u, que é igual a u. Tá? Bem, a negação da negação de u... Perdão, negação não. O simétrico do simétrico de u vai ser igual a u, né? Já que zero é elemento neutro, então desaparece. E com isso eu consigo concluir essa demonstração. Tá. Agora a próxima propriedade que eu coloquei aqui, deixa eu ver como é que ficou. É a lei do cancelamento. Isso aqui. Né? Propriedade 4. A propriedade 4, ela é chamada de lei do cancelamento. Como é que funciona a lei do cancelamento? Eu tenho aqui, se eu tiver u mais w for igual a v mais w, eu posso cancelar w com w, vai ficar u igual a v. Tá? Mas o que justifica esse corte? O que significa esse cancelamento? Por que eu posso fazer isso? A gente vai verificar isso agora. Então, vamos lá. Seja u mais w igual a v mais w, eu posso pegar e somar membro a membro. Vou somar membro com simétrico do w, tá? Somar membro a membro com simétrico do w. Aí eu posso aplicar a propriedade associativa. Eu posso deslocar esse parêntese para a direita. Aí vai ficar u w mais menos w v. Aqui eu não coloquei w. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu somei com menos w membro a membro, ok? Vai ficar mais menos w. E como isso aqui eles são simétricos, vai ficar u mais 0 igual a v mais 0. Ok? Então, vai ser u igual a v. Então, com isso, eu provo a lei do cancelamento. Eu provo que se isso aqui acontecer, então o u vai ser igual a v. Ok? Agora, para concluir, falta essa aqui, né? Que se eu tenho u e v, então vai existir um w, tal que u mais w é igual a v.
Essa é a propriedade 5. Eu vou escrever ela aqui porque fica melhor para a gente visualizar, tá? Sejam, vou colocar aqui, sejam U e V pertencente a W, perdão, U e V pertencente ao espaço Vzão, né, ao espaço vetorial, então existe um único W tal que U mais W é igual a V. Eu não sei se eu coloquei único. Vou voltar aqui rapidinho, só para visualizar. Existe um... coloquei. Existe um único W tal que... Bem, lembrando, como é que eu faço para provar unicidade? Provar unicidade, a gente supõe que existem vários, né? Existe mais de um. E eu acabo concluindo, o meu raciocínio me permite concluir que esses elementos são na verdade, o mesmo elemento. Então, a ideia vai ser essa. Então, eu vou colocar aqui, sejam U mais W é igual a V, e U mais W' igual a V. Vou chamar aqui de W' e W duas linhas. Então, o meu objetivo é provar que só existe um elemento que somado com 1 vai dar V. Só existe um elemento que somado com 1 vai dar V. Então, eu tenho que mostrar que esse W é único. E provar que esse W é único significa provar que o W' vai ser igual ao W duas linhas. Então, vou colocar aqui, então. Bem, se tanto essa soma quanto essa, todas as duas dão iguais a V, então eles são iguais entre si. Então, U mais W' vai ser igual a U mais W duas linhas. Ok? Então, vamos lá. Somando com menos U membro a membro, aí como é que fica? Eu vou somar com menos U membro a membro. Então, vai ficar menos U mais U mais W' menos U mais... Deixa eu só ajeitar aqui. Menos U mais U mais W duas linhas. Ok? Agora eu posso pegar e usar a propriedade associativa. Ou seja, eu vou pegar esse cochete e vou deslocar ele para a esquerda. Então, vai ficar menos U mais U mais W'. E a mesma coisa aqui para o outro lado. U mais... só ajeitar aqui. Menos U mais U mais W duas linhas. Como eles são simétricos, aqui vai dar igual a zero. Vai ficar 0 mais W', 0 mais W duas linhas. Ok? Então, como eles são iguais, como zero elemento neutro, ele desaparece e vai ficar W' igual a W duas linhas. Pronto. Como queríamos demonstrar. Ok? Bem, além disso, nós temos outras propriedades que eu vou colocar aqui, que eu não sei se vale a pena demonstrar todas elas, mas eu vou só citar aqui, tá? 5 propriedades. A primeira propriedade vai ser o seguinte, que qualquer que seja o escalar lambda do corpo, então eu vou ter que lambda vezes 0 é igual a 0. Segunda propriedade, qualquer que seja U
pertencente ao espaço vetorial, então eu vou ter 0 vezes U vai ser igual ao vetor nulo. Ok? A terceira propriedade diz que se U pertence ao espaço vetorial, então menos 1 vezes o U vai dar menos U. Ok? A quarta propriedade diz que qualquer que seja lambda pertencente a K, eu vou ter que, e qualquer que seja U pertencente ao espaço vetorial, então eu vou ter que, se o produto for igual ao vetor nulo, então ou o lambda é igual a 0, ou o vetor U é igual ao vetor nulo. Ok? Essa é a quarta propriedade. A quinta propriedade diz que se eu tiver qualquer que seja lambda pertencente ao corpo e qualquer que seja U pertencente ao espaço vetorial, eu vou ter que menos lambda U vai ser igual a a lambda vezes menos U, que vai ser igual a menos lambda U. Ok? E a sexta propriedade diz que qualquer que seja alfa e beta pertencente ao corpo e qualquer que seja U pertencente ao espaço vetorial, eu vou ter que alfa menos beta vezes U vai ser igual a alfa vezes U menos beta vezes U. A sexta propriedade diz que qualquer que seja lambda pertencente ao corpo e qualquer que seja U e V pertencentes ao espaço, eu vou ter que, se lambda vezes U menos V vai ser igual a lambda U menos lambda V. E a oitava e última propriedade, eu vou ter que dados, vou pegar aqui um beta, alfa 1, alfa 2, até um alfa n, pertencente a K, e U1, U2, até o UN, pertencente a V, então eu vou ter que beta, vou colocar assim, beta vezes o somatório de J, que vai do 1 até N, de IJ vezes o J, vai ser igual a o somatório de beta alfa J vezes o J, que o J vai do 1 até o N. Deixa eu só ajeitar aqui. Para ficar mais claro, eu vou colocar aqui na outra linha, só na outra página, só o que isso significa, tá? O que eu estou dizendo aqui? Vou repetir aqui a expressão, tá? J1 até N, alfa J, UJ, beta. O que isso significa? Significa o seguinte, né? Eu só vou expandir essa expressão. Eu vou ter beta vezes, aqui como é um somatório, vai ficar alfa 1 vezes U1. É 1 aí.
alfa 2, o 2, até chegar no alfa n, o n. Isso aqui vai ser a mesma coisa que eu escrever assim, beta alfa 1, o 1, mais beta alfa 2, o 2, somando até chegar no beta alfa n, o aqui também. Ok? Então, é isso que significa essa expressão aqui. Tá? Ok, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou provar apenas essa primeira propriedade aqui. Aí as outras eu posso deixar como exercício. Tá? Então, como é que ficaria? A primeira propriedade diz que qualquer que seja lambda pertencente ao corpo, eu vou ter que lambda vezes o vetor nulo vai dar o vetor nulo. Como é que eu provo isso? Coloque assim. Note que vetor nulo mais vetor nulo é igual a vetor nulo. Por que eu sei que isso é verdade? Porque isso vai ser verdade para qualquer que seja esse elemento aqui. Se fosse um x, x mais vetor nulo vai dar igual a x. Por quê? Porque o vetor nulo é elemento neutro. Então, vale para qualquer que seja o x. Se vale para qualquer que seja o x, vale para o próprio vetor nulo. Então, no lugar do x, eu coloquei o vetor nulo. Então, eu vou ter isso aqui. Então, multiplicando membro a membro por lambda, aí vai ficar lambda vezes. Então, eu multipliquei membro a membro por lambda, ok? Bem, agora eu posso distribuir, né? Propriedade distributiva. Lambda, elemento neutro, mais lambda, elemento neutro, vai ficar igual a lambda, elemento neutro. Ok? Agora eu posso colocar assim, somando membro a membro por... somando membro a membro, por isso aqui, por menos, temos... Aí como é que ficaria? Eu vou fazer aqui embaixo. Menos... Ok, então eu somei membro a membro por isso aqui, tá? Agora eu posso usar a propriedade associativa. Eu pego esse cochete e desloco para a esquerda. Então vai ficar menos... E aqui eu vou deixar como está. Okay? Como esses daqui são simétricos, eu posso cancelar. Vai ficar 0 mais lambda 0, e aqui vai ficar 0. E como 0 é elemento neutro, vai ficar só lambda 0 igual a 0. Pronto. Provei o que eu queria, como queríamos demonstrar. Ok? Então, as outras propriedades, eu vou deixar como exercício, ok? Essas outras propriedades aqui.